qualquer pessoa do lado de fora pode falar coisas maravilhosas sobre a gente. Verdadeiras, inclusive. Mas se eu não disser pelo menos algumas sobre mim mesma, nada do que as pessoas do lado de fora digam vai ser suficiente para me motivar a despertar um potencial que é latente em mim e que só eu mesmo posso manifestar. Só eu mesmo posso mexer, só eu mesma posso costurar fios de dentro de mim e tecer uma imagem nova de mim mesma. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Olá, Galvão, tudo jóia? Tudo bem, Mara? Tudo bom? Boa tarde. Vocês estão bem? Passaram bem o domingo? Hoje é domingo, gente. Passei, tô corrido, mas tá bom. Você trabalhou hoje? Não, eu fiz agenda social da família. Ah, foi visitar familiares. Cata um velho dali, outro daqui, leva para outra cidade, Entendi. devolve em casa. Entendi. Assim. Baldeação. Baldeação. Nossa Senhora. Tem que ter uma paciência. Mas é fera, né? Mas é legal. Uma hora É alguém bom. vai fazer isso com a gente. Esperamos nós, né? Sim. Oremos para que um dia alguém faça isso conosco, né? Tira a gente. Você conhece a figura, né? A Tia Nina? Tia Nina. Ah, Figuraça, uma que belezinha. linda. Figuraça. Eu encontrei a Tia Nina na sexta-feira no Parque Municipal. Eu fui andar uma hora mais tarde. E a primeira pergunta que ela me fez, ela sempre anda no parque no mesmo horário que eu, então bem cedo. E ela foi mais tarde. E ela me encontrou e falou assim, você, apontou o dedo para mim, você está atrasada hoje. Eu falei, nós, né? Nós duas, né? É assim, minha filha. Somos Ela nós mete duas. o dedo na cara, meu. Era a que casou? É a que casou com 70 anos. Delícia. E aí, nós vamos falar sobre narcisismo hoje? Isso. Hoje o tema é narcisismo. Porque Narciso acha feio que não é espelho. Vai lá, Júlio, desfila. Você, Por você que eu vai- desfilar? Ué, quem que é o Narciso aqui? Não sou eu, isso eu te garanto. E aí, olha, gente, as pessoas que estão ouvindo e nos vendo, seja pelo Spotify, Deezer ou pelo YouTube, todas as vezes que o tema é um tema muito nevrálgico, nós ficamos jogando de um para o outro para ver quem é que cabe melhor dentro da roupa do tema, entendeu? E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Eu tô tentando dar um migué porque, assim, fui eu que sugeri o tema, mas eu quero que a Mara comece, sabe? E o meu é o próximo, então no próximo eu deito. Deixa comigo. Mas eu sugeri, eu tô lembrando aqui, porque... E você colocou o tema, o nome, a palavra narcisista e eu não lembro, honestamente, do complemento. Depois tem que buscar aqui no grupo. Vai vendo aí que eu vou falando. Tá, Enquanto vocês busca aí. conversam. Mas eu me lembro de sugerir o tema porque, obviamente, o narcisismo, tu vai quase pro ponto patológico ali da coisa, né? Uhum. Mas o tema falava sobre o narcisismo, vamos dizer assim, contrário ao comum, da importância de se ter isso dentro de si, Tá. até como um co-irmão da autoestima, coisa assim, sabe? Em Então. pontos que você tá na merda, é esse cara, esse ponto que vai fazer, não é assim também, você é assim, você é assado, e te rebusca ou te eleva um pouco da autoestima. Foi mais ou menos esse o ponto. Eu vou tentar não usar. E só terminando, talvez é importante, se você puder contar a história também, né, do mito do Narciso para Então, a eu Puxa vou- o Narciso só para complementar aqui também, já antes que aí depois não te corto mais, seria o narcisismo, sai da minha frente que eu quero passar. Ah, é? Esse é o... Então, eu vou fazer tudo que eu Bom nome. tudo que eu posso para não cair, né, na conversa desse tema, para não cair num excesso de psicologização do tema.
Né? Por quê? Exatamente porque ele é um tema mítico. E todo tema mítico, ele faz parte da vida de todos nós. Né? Tudo que pode ser contado na forma de um mito, tudo, absolutamente tudo, tem dentro de qualquer um de nós. Então, qualquer mito que a gente ouvir narrado, independente de ser um mito que seja um mito celta, um mito que seja um mito indígena, um mito que seja um mito de cosmogonia, que vai falar de uma cosmogonia que vem dos povos russos, que aparentemente nós, latinos, não temos nenhum atravessamento, diz respeito a todos nós. Então, essa ideia de narcisismo, a gente pode olhar para ela como uma ideia, como no mito, de você se encantar pela sua própria face refletida no espelho d'água, né? E isso, no curso do tempo do desenvolvimento de uma pessoa, de criança até a vida adulta, ela tem nuances diferentes. Então, esse mito é um mito que nos acompanha, né? Essa ideia de se perder do mundo e se encantar com a sua própria face refletida na água e ficar congelado nessa ideia de si, né? Isso nos acompanha na nossa história desde o momento em que nós nascemos. Aí a gente poderemos chamar só para um narcisismo primário, que ele é necessário para ele me dar um sentido de existência individual, que é quando o papai e a mamãe começam a falar de mim: você é lindo, você é isso, você é aquilo, né? Olha que princesinha, olha que, nossa, você é um príncipe, nossa, você é tão inteligente, puxa vida, eu tenho orgulho de você. Isso é uma coisa muito necessária e salutar, que nós sejamos bombardeados sobre nós com coisas que nos façam sermos encantados pela nossa imagem refletida no espelho da água, né? No espelho d'água. E o que eu acho lindo no mito é porque é refletido no espelho d'água, não é no espelho. Por que no espelho d'água? Né? E não é no espelho de um lugar onde a água é parada, né? Porque a água nunca fica parada. Né? Então, no espelho d'água, porque essa imagem ela vai mudando ao longo do tempo. Porque a água passa e me traz uma nova imagem de mim, uma nova imagem de mim, uma outra imagem, até que eu acho esse mito muito mal visto, muito mal entendido. Extremamente mal entendido. Né? Até que eu envelheço mesmo, estou quase fenecendo e eu ainda assim vou ver essa imagem refletida. Né? Mas essa imagem sempre renovada. Então, esse narcisismo, que ele é estruturante para me contar de mim, ele é muito salutar. Né? E ele sim me tira de situações em que as tragédias da vida, as vicissitudes da vida, podem fazer com que eu me esqueça de coisas minhas que se refletem na água e que são coisas extremamente positivas. Então, esse narcisismo, ele é um narcisismo extremamente salutar. E nós só conseguimos ter esse narcisismo salutar na vida adulta quando, pequenininhos, nós encontramos pessoas, a gente deseja que sejam os pais, mas não precisa obrigatoriamente ser pai, mãe, pode ser um professor, pode ser um tio, pode ser um padrinho, pode ser uma madrinha, pode ser alguém que reconheça em nós coisas que são muito positivas e que fale para nós a verdade disso. Então, aonde é que nós corremos o risco de esse narcisismo ir se desenvolvendo porque a gente chamaria de narcisismo patológico? Né? É quando eu começo a dizer para a criança dela coisas que ela é o máximo em aspectos que não é verdade, ou pelo menos não é verdade ainda. Isso nos dias de hoje é muito comum, porque nós queremos que as crianças sejam o que elas ainda não são. Elas podem até vir a ser, não tem problema, isso é para o futuro. Mas se eu começo a dizer coisas que não são verdadeiras, você é maravilhoso, maravilhoso, uma criança, maravilhoso. O que é importante dizer de alguém pequenininho que está se constituindo para saber de si? Qualidades que a criança vai manifestando e que são verdadeiras. Seus olhos são bonitos, seu olhar é lindo, né? Você é carinhoso,
né? Você foi obediente hoje. Coisas assim, que são estruturantes. Você é muito amado por mim, né? A sua presença me faz bem. Então, isso constrói uma base narcísica, né? Uma base que me lança para um espelho d'água para olhar coisas positivas de mim no curso da vida, muito positiva. Então, eu sou da turma, isso é meu, particular, eu sou da turma que sou favorável à construção de narcisismo positivo. Eu sou realmente muito favorável, porque quando você não constrói esse narcisismo que te dá a segurança de ser você, eu sou essa pessoa que tem essa característica positiva, essa, e que tem outras coisas que o mundo vai mostrando que não são tão boas e que eu vou reconhecer que não são tão boas, mas que com essas aqui, que são tão especiais, tão eu mesmo, eu posso transformar as outras. Então, o narcisismo salutar, ele faz com que eu corra menos risco de ficar refém de um outro para dizer de mim na vida adulta. Né? Então, eu realmente sou muito favorável, mesmo. Eu acho que construir um narcisismo sadio, ajudar as crianças a construírem um narcisismo sadio, é muito bom. Qual que seria o contrário de narcisista, por exemplo? Da pessoa narcisista? Porque, assim... Deixa eu entender o que você quer. Eu quero chegar no ponto de que o narcisismo ele tem um ponto em que ele é interessante, né? Se a pessoa não tiver aquilo ali, um pouco de narcisismo, ela se torna uma pessoa de baixa estima, né? Então, com baixa autoestima. Nesse sentido. A gente não pode colocar isso obrigatoriamente como uma relação de causa e efeito. Eu não colocaria. Pode, tudo pode, né? Mas o narcisismo combate um problema de autoestima, assim, não? Ele pode ser, porque ele é estruturante. Então, em momentos em que a estima bambeia, porque estima bambear acontece com todo mundo. Exatamente. E a hora que é onde eu busco, às vezes, os elementos que estão guardados para repor essa falta de autoestima, seja o que for. Sabe aquela hora que você está muito ruim e fala assim, não, peraí, não é assim também não. Né? Eu sou assim, sou tão podre assim, né? Hã? Não sou tão podre assim, você né? se recompõe. Eu não sou tão pouco, né? Eu não sou... Você falou pouco ou falou podre? Ele falou podre. Ele falou podre. Eu não sou tão pouco, eu não sou tão quase nada do jeito que a circunstância está querendo me mostrar de mim, né? Porque vamos lançar um olhar realista sobre as experiências humanas, bem realista mesmo, né? Se eu tenho um narcisismo estruturado positivamente, e se você tem, se o Júlio tem, né, e se a Ana tem, se cada um de nós tem um narcisismo bem constituído, jamais eu vou sentir necessidade de apontar um defeito teu, mesmo quando você faz alguma coisa para puxar o meu tapete. E você nem vai sentir vontade de fazer isso. Então, tamanha é a importância de você construir um espelho d'água para olhar a sua face periodicamente, né? É mais ou menos como todo dia eu preciso olhar no espelho. Tem pessoas que não gostam de olhar no espelho. Por quê? Por que não gostam de olhar no espelho? Né? Então, eu não posso dizer que se eu tiver, eu não me sinto confortável, né, segura até, de dizer, se eu não tiver um narcisismo bem constituído, se eu tiver bem constituído, eu não vou ter baixa estima. Não, vou ter sim, porque a vida vai trazer situações em que a minha estima vai bambear. Porque eu tenho muitos pontos frágeis em mim, porque eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar muito. Então, às vezes eu estou em situações em que eu não tenho realmente recurso para oferecer para aquela situação, para ter um êxito. E aí vai bambear a minha estima, mesmo. Vai, isso é natural. Às vezes nós nos envolvemos com coisas no trabalho, por exemplo, que não estão ao nosso alcance naquele momento e a gente nem sabe que não está e a gente dá uma bambeada, porque erra, se equivoca, deixa lacuna, faz feiura, derrapa na curva. Pisa na bola. Pisa na bola, né?
puxa o tapete do outro, depois fica morrendo de vergonha e todo mundo viu, ficou com o bumbum exposto na janela. Todo mundo vai viver experiência, pelo menos eu já vivi várias experiências assim. Né? Quando você está se relacionando com as pessoas, o quanto a gente se equivoca nos relacionamentos por falta de recurso. Não tenho recurso, vou me equivocar. O outro vai apontar, o outro não vai querer ficar comigo. Isso dói, isso mexe com a estima. Por que o outro não quis ficar comigo? Por que o outro não quis estar comigo naquele momento? Por que preferiu estar com uma outra pessoa? Por que sim agora? Né? E por que não mais depois? Essas coisas todas mexem com a estima da gente, é natural. Mas se eu tenho um acervo de coisas de mim que são muito boas e que são verdadeiras, isso eu quero grifar, verdadeiras. Então, em momentos assim, aí eu vou olhar no espelho e vou dizer para mim, não, tudo bem, você não tem isso, você não sabe isso, mas em compensação, você sabe isso, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Caminhe em cima do que você tem para construir o que você não tem. Não é ao contrário. O narciso, então, é o contrário o contrário do narcisismo seria a rejeição? Uma auto-rejeição? Eu acho que é uma cegueira sobre si. Não obrigatoriamente uma rejeição, mas uma cegueira sobre si. Você fala sobre olhar no espelho, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que sou um olhador no espelho. Um olhador. Eu não sou um cara que fica olhando. Você é muito adepto. Não sou adepto. Às vezes eu venho com o cabelo atrapalhado, porque eu não olhei cedo pro cabelo, ver se ele está arrumado. E isso, lógico, passa por alguns processos, né, e tal, que tem que ser arrumados e tudo mais. Então, mas assim, eu acho que é justamente essa questão. E aí eu vejo que, no meu caso, seria um tipo de auto-rejeição. De achar que... Mas isso é uma afirmação que você está fazendo sobre você? No meu caso, sim. Tá. Olha só, que legal isso. Posso usar isso agora? Para a gente dar continuidade mesmo na conversa? Porque isso é muito bacana. Eu não vou olhar no espelho, porque quando eu olho para a minha face, eu não gosto do que eu vejo a ponto de negar. Rejeitar nego isso. Não é isso. Olha o impacto que isso causa em tudo mais nas minhas relações. Porque a minha face é o que vem primeiro de mim. Quando eu chego em qualquer lugar, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que as pessoas veem, a primeira coisa que eu mostro é minha face. E se eu rejeito essa face de mim mesmo, eu vou ter que encontrar na relação com o outro uma outra face para mostrar. Que não sou eu. E todas as vezes que algo que sou eu mesmo e que eu rejeito dessa face se evidencia, eu vou ficar com vergonha e vou recuar. E rapidamente vou encontrar uma outra coisa que a gente chama de máscara, e eu acho o movimento bonito, porque é isso mesmo, eu acho alguma coisa que eu acredito que lá o outro vai receber melhor, porque eu recebo melhor se eu tiver essa máscara, eu me recebo melhor, então eu ponho essa máscara e chego. Então eu estou sempre me escondendo primeiro de mim e aí, consequentemente, me escondendo do outro. Né? De onde vem isso? Isso vem lá das priscas eras em que a gente era bem pequenininho e que a gente ouve alguém infeliz dizer, nossa, tem cara de joelho. Porque a gente ouve muita gente dizer isso de verdade. Todo bebê tem cara de joelho. Né? E diz isso na frente da criança. Ah, mas é um bebê recém-nascido. Palavra entra num nível celular sobre nós. Né? Então, eu falo que lá atrás, em 2 episódios que eu tenho memória, eu usei a expressão que eu vou usar hoje, porque ela cabe muito. É necessário uma devoção ao que é mais pequeno. Né? A gente precisa olhar uma criança com um olhar devocional e pensar muito o que se diz perto de uma criança que acabou de nascer.
Porque aquilo vai para o nível celular. E nunca pode mudar? Pode, lógico que pode. Não é assim, né? Não é um decreto ad infinito, não. Mas isso dá um trabalho e até a gente compreender que vem daí, a gente já viveu muitas consequências. Então, esse é o lado nocivo de não construir, né, de não encontrar à nossa disposição pessoas que queiram construir, nos ajudar a edificar o narcisismo sadio sobre nós. Porque aí nós vamos precisar fazer isso. Em algum tempo da nossa vida, nós vamos precisar parar, tirar a máscara e ficar olhando no espelho, né? E olhar e ver, esses olhos são lindos, o olhar é assim, é assado. Eu vou ter que elencar, listar coisas. Desde o mais externo, que é o que eu... Por isso por isso no mito do Narciso não é um espelho, e sim um espelho d'água, né? Porque não é só a questão da aparência externa, é também a aparência externa. Mas são muitas características que nós temos e que nós precisamos reconhecer em nós, que são belíssimas, nobres, bonitas e que precisam ser validadas. Eu imagino que as pessoas que apertaram para ouvir esse episódio de hoje, muito provavelmente elas estavam esperando ouvir falar de uma coisa que você tem falado muito, se relacionar com pessoas narcisistas, que são relacionamentos abusivos, que estão... Isso não precisa da gente. Exatamente. Eu estou felicíssimo em ouvir isso, porque era essa vertente que eu queria provocar. Entende? Sabe? Não precisa da gente falar disso. Eu fui fazer uma pesquisa, né, como o tema era o tema que nós íamos conversar. Tem infinitos vídeos falando sobre narcisismo, sobre pessoas narcisistas no aspecto nocivo, patológico do que é narcisismo, né? E pessoas que até podem falar disso de uma forma bem mais competente, técnica, sei lá, do que a gente, né? Porque estão imbuídas de um desejo de falar do lado patológico do narcisismo, né? Eu preferi, não que a gente não possa falar da questão patológica, margear a questão patológica, mas eu preferi olhar para o narcisismo durante esses dias pensando sobre o tema, olhar do ponto de vista da importância, da relevância que isso tem para a constituição de um adulto sadio, quando isso é feito de forma saudável, e da renovação dos votos que nós devemos fazer, né? Renovar votos com esse narcisismo primário que foi construído lá atrás por pessoas sadias que reconheceram de nós coisas muito positivas, nós irmos ao longo do tempo renovando esses votos conosco, né? Acrescentando coisas. Porque também esse narcisismo ele é um fator motivador para que a gente possa querer conquistar de nós cada vez mais do potencial que nós temos, entende? Isso é muito importante, assim, porque nós temos um potencial, cada um individualmente, tem um potencial de uma ordem que eu conheço poucas pessoas que têm a consciência do tamanho do potencial que tem dentro de si, em estado latente, e que pode ser desenvolvido, mas que na vida adulta precisa, para desenvolver, que eu mesma reconheça de mim esse potencial e que eu tenha fatores motivadores. E a lista renovada no narcisismo sadio é o melhor fator motivador, não é nada do lado de fora. Porque qualquer pessoa do lado de fora pode falar coisas maravilhosas sobre a gente, verdadeiras inclusive. Mas se eu não disser pelo menos algumas sobre mim mesma, nada do que as pessoas do lado de fora digam vai ser suficiente para me motivar a despertar um potencial que é latente em mim e que só eu mesmo posso manifestar. Só eu mesmo posso mexer, só eu mesma posso costurar fios de dentro de mim e tecer uma imagem nova de mim mesma, né? Eu estava conversando hoje, assim, o dia na casa da minha filha,
E a minha netinha dormiu num período e fiquei eu e minha filha deitadas tomando sol e nós estávamos conversando sobre várias coisas. E fazia muito tempo que a gente não tinha uma conversa tão gostosa, porque gostosa no sentido de... A minha filha é uma mulher muito inteligente, mesmo, ela é muito inteligente. A mãe falando do filho é até ridículo, né? Mas ela eu estou do lado de fora, posso dizer que então, você chancela. ela supera a mãe aqui, brincadeira. Bueno, mas tomara eu que faça isso, né? Porque afinal de contas veio depois. Mas, né? mas ela é... Ela é muito ela inteligente. E nós estávamos conversando sobre o lugar do feminino na sociedade atual. Né? Como que você, sendo mulher, se coloca inteira em diferentes lugares, no mundo corporativo, nas relações afetivas. E foi uma delícia de conversa, uma delícia mesmo, uma delícia de conversa. Porque, olhando por lados diferentes, ela trouxe um lado, né? Ela trouxe a visão dela que foi construída na vivência em ambientes muito diferentes dos ambientes que eu circulei, né? E aí eu trouxe o que eu construí até hoje dos ambientes por onde eu circulei, dos fatores que me motivam a fazer as coisas que eu faço, e ela os fatores que a motiva a fazer as coisas que ela faz. E foi consenso no final, e por isso eu falo, uma conversa gostosa, não é porque a gente chegou e disse, você está certa. Ou ela disse para mim, não mãe, você está certa. Ou eu disse para ela, não filha, você está certa. Não. Porque nós fomos costurando de nós, e quando nós chegamos no fim da conversa, as duas pontas, a dela e a minha, estavam juntas, num lugar onde cada um de nós tem mais força, que é na experiência de ser si mesmo. E aí, por que isso cabe agora? Né? Porque a reflexão final nossa foi, independente de por onde nós estivermos, né? O que nós vamos levar mesmo, e que vai fazer diferença em qualquer lugar que eu for, é aquilo que eu sei de mim, que é o melhor de mim. Né? O que eu sei. Não adianta o outro saber sem eu saber. E eu não preciso que o outro saiba se eu sei. O que eu tenho de melhor em mim. E o nome disso é narcisismo. E o narcisismo, Mara, assim, a princípio, né, quando a gente ouve falar do narcisismo, a gente já liga com a questão até física ou estética da coisa, né? Que o Narciso, assim... Ele era belíssimo, né? É dessa que... Eu não conheci. Eu também não tive o prazer ainda de mas vê-lo. imagino que ele devia ser lindo. Aí, então assim, tem outros aspectos, né, que o narcisismo vai trazer, né? Outros aspectos da pessoa que não os físicos, os atributos físicos, né? Sim, mas os físicos seriam? também. Sim. A história é costurada no físico. Isso. Né? Mas mexe muito com vaidade, mexe muito com orgulho. Quando você lê o mito, é até engraçado, eu tinha dito para você contar, porque eu tinha na minha cabeça uma história. E aí quando eu fui ler essa semana, a história é diferente. Eu não sei se tem outras versões. Mas qual foi a versão que você leu? A versão que eu tinha dentro de mim antes de ler a última é que ele nasceu lindo. E os pais, sabendo disso, que ele era muito, muito bonito, inclusive trabalharam para que ele não se visse. Então, cobriram o espelho. Não sei se isso é... E aí criou-se lá no reino, onde foi, que ele era muito bonito, muito bonito, muito bonito. E meio que bloquearam formas em que ele se visse de qualquer modo, já com esse medo de que ele se apaixonasse por si. Se perdesse na própria imagem. E um dia ele saiu para o jardim, se encontrou... se viu no espelho, e aí na minha história, ele mergulhou atrás de si e morreu afogado. Essa é a história que eu tinha para mim. E aí eu fui ler essa semana outra, que está no livro Metamorfose, tal, e é outra história, que é a história que os pais disseram que de fato ele era muito bonito, e aí a mãe foi conversar com o sábio falou uma frase impactante para ela, que ele vai morrer sou péssimo para guardar frase. E aí ele cresceu de uma forma orgulhosa, ele cresceu sabendo que era bonito, cresceu, no texto fala que mulheres e homens queriam se namorar com ele, e ele
Esse é um narcisismo patológico. Ah, tá. Então, Isso. e ele rechaçava... Ninguém serve para mim. Exatamente, ele serve rechaçava pra todo mim. mundo, até que um dia, de fato, ele se viu num espelho d'água, de água cristalina, tem todo esse detalhe. Só que ele não pula, ele fica na margem do espelho d'água. Enamorado de si mesmo. Não conseguindo acessá-lo, e aí ele morre de fome, de sede. Isso. Que é o que acontece com o narcisista patológico. Então, mas eu não conhecia essa versão. Eu não sei se as duas são reais. São só versões. Se eu né? viajei na primeira, quando eu soube dessa. Mas já ouvi essa versão que os pais cobriram espelhos e tal. O que me marcava na primeira e aí eu culpava, assim, que essa frase é forte, para os próprios pais, que eu concordo contigo, é importantíssimo você dizer para o seu filho que ele é bonito e tal, mas cobrir espelhos, não, né? Colocá-lo dentro de uma redoma ali, como se fosse dentro de um espaço, isolá-lo e falar que ele é bonito, e só isso, cresce de fato essa criança. Né? E na história recente, que o legal da mitologia é que vai misturando um monte de personagem que está num e está no outro, né? E no livro fala do Eco. O Eco nasceu de uma não é fada a palavra, esqueci a palavra, de que chegou nele, queria namorar com ele, e ele falou barbaridades para ela morreu de tristeza, e a característica dessa fada é que ela sempre repetia a última frase das pessoas. Então, quando você ouve um eco, hoje é ela que enfim, aí de repente junto com o Zeus, Eu sei adoro lá, mitologia, a gente vai ficar aqui. Vai embora, é uma loucura isso. Eu sempre ponho um pé no freio toda vez que falo de mitologia, porque... Vai abrindo um monte de janela, né? Essa questão dele ter mergulhado, eu falei, se eu tivesse mergulhado não seria interessante, né? Ou não. Ou não. Eu digo porque assim, até indo... Mas eu viajei ou tem essa versão mesmo? Não, tem. Então, só deixa ele falar, que daí depois eu... Não, tranquilo, é só porque assim, agora eu já não lembro mais o que eu ia falar. Ele mergulhar seria interessante. Só zoeira. Ele mergulhar seria interessante. Mergulhar seria interessante porque até dentro daquela questão da alquimia, né, emocional e tudo mais, o que a pessoa fala lá é que você só vai ascender a um lugar mais, assim, vamos dizer, a um lugar melhor, se você mergulhar na sombra. Né? Então, tipo assim, é nesse sentido que eu digo que se ele tivesse mergulhado nessa sombra dele, que isso é uma sombra, vamos dizer assim, né? Esse narcisismo patológico seria uma sombra. Se ele tivesse mergulhado nisso e vivido isso intensamente, ali ele acharia o tesouro que ele teria que achar para ele poder atingir Eu concordo contigo. Tudo é um lance de peso e contrapeso, né? Isso. É interpretação a vaidade, sempre, a vaidade, por exemplo, no mito, você percebe que ela assume uma energia, um ponto muito alto ali, que é óbvio que é nocivo, que é ruim. E a nossa conversa é o contrário. Quando ela está muito baixa, é nela que você vai buscar para equilibrar. Né? Então, assim, é tudo na dosagem da coisa, Exatamente. O orgulho da vaidade e tudo mais. O que muda, o que caracteriza alguma coisa como veneno ou remédio é a dose. Né? Então, arsênico é ruim ou mal ou ruim? Tem um remédio de homeopatia que é feito de arsênico, é a dose. Vai dizer que arsênico é ruim? De jeito nenhum. Né? Por que o mito de... Assim, o mito de Narciso, ele é sempre a referência que se faz, referência bibliográfica, referência... Você vai no meio acadêmico, no meio filosófico, no meio sociológico. Toda vez que pega o mito de Narciso, a referência que faz é sempre no sentido da patologia do narcisismo. Né? Mas por que eu gosto do mito? Porque o mito ele te oferece muitas possibilidades. Você vai usar a que você quiser. E usar uma perspectiva de um mito é uma questão de momento histórico. Em determinadas fases da história da humanidade, você usa um mito para dar ênfase, fazer referência a alguma coisa que ou você quer que se manifeste na sociedade, ou que está tão manifesto que você quer mostrar o lado patológico e fazer aquilo e minimizando a força. Porque o mito ele põe força, sempre.
Então, por que que eu gosto do mito de Narciso? Porque o papel dos pais é construir o narcisismo. Aí eu uso o mito de que forma? Né? De que forma eu uso o mito? A minha filha não é a mais bonita. Ela tem uma beleza que é dela. E é minha tarefa. Isso é tarefa de pai e de mãe. É tarefa. Cumprir ou não cumprir é uma outra história, mas é tarefa. Um filho, quando te é entregue, é tua tarefa mostrar a ele o que é próprio dele. Isso é tarefa de pai e mãe. Quais são os recursos que você veio com ele? Eu vou te mostrar, isso é minha tarefa. Então, isto em você é bonito. Os seus olhos são bonitos. Você tem cor de olhos lindos, a cor dos seus olhos é linda. Mas não é os seus olhos são os mais bonitos, que é como o mito é descrito. Entende? Então, é tarefa de um pai, é tarefa de uma mãe mostrar para o filho o que uma criança não é capaz de ver por si num primeiro momento. Mas é aquilo que é verdadeiro e próprio dela. Esse é o narcisismo. O que tem acontecido hoje, aí vamos fazer, é que a minha filha é a mais bonita, é a mais maravilhosa, é a mais gostosa, é a mais inteligente. O meu filho é o mais isso. Não, ninguém é o mais nada. Se tem alguém, vamos botar aspas em alguém, né, que é o mais, é o criador desta experiência toda. Aí a gente pode dizer que é o mais, porque dá conta de fazer tantas experiências únicas quanto nós temos as nossas experiências únicas. Isso aí não precisa acreditar em Deus, é só olhar. Então, o Big Bang é o mais, porque conseguiu fazer infinitas expressões únicas. Então, é realmente nossa tarefa mostrar para os nossos filhos, pelo menos até eles terem aí uns 10, 11 aninhos, que eles são únicos naquilo que eles são únicos. E que a gente é capaz de reconhecer. Ô Mari, como é que como quebra? Positivo. Como que quebra essa cadeia, né? Tipo assim, porque... Como assim? A pessoa, ela consegue dar para outro o que ela tem, né? E essa pessoa não ganhou do pai, ela não passa para frente, e a gente continua numa coisa assim de pais passando para os filhos as suas, como é que fala? Não é deficiências, mas tipo assim, eles passam o que tem para passar, né? Sim. Então o pai e a mãe, eles não têm essa clareza para passar para o filho, porque eles não tiveram também, então assim, é difícil. Marcos, como que quebra isso? Então, Marcos, eu vou te dizer como eu vejo hoje. Hoje nós estamos vivendo, nós vivemos a era da informação e comunicação. Então, numa era como a que nós estamos vivendo, a gente tem informações do que se deve fazer, né? Isso é fácil ter informação hoje, não é uma coisa difícil. Tem informação. O problema disso aí, Mara, que é o seguinte... buscar ou não a informação. Não é nem o buscar ou não. Não? O problema é que essa é a minha crença, né? Tem uma forçazinha que age aí para espalhar informações negativas ou falsas. Isso eu não estou falando de política, não tem nada a ver, não. Isso é em qualquer setor. Sim. Né? Então, tipo assim... Você vai ter uma pessoa falando que, vou usar um exemplo bem tosco, mas assim, come ovo que é bom, ovo faz bem para a saúde. Outro vai dizer que ovo provoca colesterol. Sim. Então você vai ver a pessoa falando, olha, fale para o seu filho que ele é bonito. O outro vai dizer assim, ó, cuidado com o que você fala do seu filho, porque você pode estar criando um narciso, assim, e os dois lados às vezes podem estar certos, mas enfim, de qualquer maneira... Os dois lados estão certos. Com a peneira dessa informação hoje é uma coisa complicada, porque a informação ainda está sendo disseminada assim porque o pessoal acha assim, eu vi na internet, né? Até eu brinco com a internet, eu vi na internet, se está na internet é porque é verdade. É verdade. E não é assim, né? Aliás, eu acredito que aí muito mais da metade do que está na internet é problemático, né? Então, tipo assim, leva a pessoa para o caminho contrário do que deveria ser. Então, assim, eu vejo com um pouco de
não diria pessimismo, mas um pouquinho de ceticismo, essa questão de a gente ver pais educando filhos assim com mais clareza nas próximas gerações. A não ser que esse processo parta de fora para dentro. Então, tipo assim, as crianças que estão nascendo agora, elas já tragam um sistema operacional novo, com informações novas, e aí elas vão replicar daqui para frente, porque se depender da gente passar para elas, eu acho que está difícil. Marcos, eu vou te dizer como eu tenho visto, né? Que não tem nada a ver com o que eu acredito, é com o que eu observo, né? Eu observo que, diferente da época em que eu fui educada, que você foi educado, os pais hoje, eles têm mais vontade de se informar e menos disposição de reconhecer. Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso. Peraí, deixa eu pensar bem para dizer isso, do jeito que eu percebo mesmo. Eu percebo isso, eles têm muito mais disposição para buscar informação. Mas aonde vão buscar informação é que ainda não é não tem um critério de qualidade, muito embora eles acreditam que tem um critério de qualidade, porque ainda é a busca de uma informação mais no nível superficial, mas eles já têm uma vontade e realmente vão buscar informação, né? Vão buscar. O que eu percebo que ainda que tem um processo longo para melhorar é que entre o ir buscar informação até de boa qualidade e tornar essa informação uma ação monitorada observando o resultado, tem uma distância grande. Porque os pais hoje, eles estão muito ocupados não só em prover os filhos, mas eles estão muito ocupados com o seu próprio narcisismo que não foi construído direito. É isso. E aí a sociedade fica narcisista. Exatamente. E aí é muito difícil sair porque dessa. Tem muita ferida narcísica que está vindo à tona, porque agora a gente tem informação para poder olhar as feridas. Exato. Então, assim, e não é assim, você é o menino mais bonito. Você é mais bonito que aquele ali. Isso. A sua escola é a melhor do que aquela. Aí você cria na criança, e a gente foi alimentado assim, a colocar jogo de poder, a colocar a humilhação. Aí eu pego um apanhado de episódios nossos antigos aqui, a gente faz uma miscelânea, palavras únicos, que dá para você ouvir e ajuda tudo isso. Porque a sociedade, a dinâmica dela hoje, ela é narcisista patologicamente falando, ela é hedonista. Mas eu vejo isso como uma coisa extremamente positiva, a gente reconhecer isso hoje, porque faz parte de um processo de cura mesmo. Porque antes não tinha informação. Pode ser. Não tinha informação. Então, isso gerou muitos traumas. Os nossos pais não viram feridas narcísicas neles e foram passando para frente, porque os pais deles não viram feridas narcísicas neles e foram passando. E se a gente for olhar transgeracionalmente para trás, foi ferida narcísica em cima de ferida narcísica vindo. Então, hoje nós conseguimos olhar que temos feridas narcísicas. A minha geração, né, que é a mesma tua, nós já temos condição de gerar em nós motivação para ir para terapia. Gente, isso é inédito na história da humanidade, a quantidade de pessoas na nossa geração que consegue olhar para si e ver que tem dor, que tem sujeira embaixo do tapete. A geração que vem depois, né, como da minha filha, que é a geração do Júlio, a geração da Ana, essa geração, eles já têm muita consciência de suas feridas narcísicas e eles levam muito tempo olhando para si mesmos. E essa geração deles já tem filhos. Então eles olham muito mais para eles do que para os filhos, porque eles têm muitas feridas para curar. Inclusive para não ter filhos. Né? E aí assim, para não ter filhos, porque eu não quero que os meus filhos tenham as feridas que eu tive, e eu também não quero ter um tempo que seja do dedicar para o outro na dinâmica que é necessário para ter filho, porque com isso
Eu vou deixar de olhar para a minha dor. Então, essa geração do Júlio é uma geração limítrofe, né? E que embola o meio de campo, mas eu olho para isso muito positivamente. Extremamente positivo. Extremamente positivo. Porque estão querendo resolver problemas. O assunto do momento não, mas é do momento, foi o rompimento do Fábio Porchat com a esposa, não sei se vocês viram. Não. Casamento de 8 anos, e tem uma entrevista dele na Trip, muito legal desse mês, que ele fala sobre isso, em que ele falou assim, eu não quero ter filhos. Aí ele falou assim, eu quero ter filhos. E aí, ele relatando que choraram muito e se separaram. Aí gerou aquele boom nas redes sociais de quem falou, pô, o cara tá certo, não quer ter filho, ele tá brigando por isso, outro fala que não. E aí ele fala na entrevista isso, que ele fala assim, ó, eu quero chegar na minha casa, descansar e falar assim, e ter a consciência, e ter o que eu sou responsável só por mim nesse ponto aqui, sabe? Uhum. Que eu não preciso, que eu não quero dedicar. Mas é dedicar nas mesmo, entrelinhas, porque é dedicação. Dedicar a minha vida, o meu tempo, sei lá, o meu dinheiro, a minha felicidade com o filho. Não está errado, né? Mas isso há anos era inconcebível, né? Porque as religiões nem permitiam. Você casou, você tem que ter filho. Casou para procriar. E aí você traz culpa, você traz um monte de coisa consigo, que vira esse balaio de gato. Exatamente. Né, olha, é renúncia ter filhos. É uma renúncia que traz uma perspectiva da vida que você só vai entender quando você faz esse tipo de renúncia. Coisa simples, né? A minha neta ficou comigo de sexta para sábado, sábado para domingo, dormiu em casa. A gente ficou sábado o dia todo junto, hoje passamos o dia todo junto. Delícia, hein? Estou aqui corada, feliz e maravilhosa. Não fiz renew. Assim, mas eu renunciei e no aniversário de uma amiga que eu amo, na celebração do aniversário dela. Não fui ao cinema ontem, poderia ter ido. Não fui num barzinho ouvir música ao vivo de um grupo que eu gosto, com outras pessoas que me chamaram. Porque eu fiquei em casa assistindo Netflix enquanto a minha neta dormia. Ela dorme 7 horas da noite. Pergunta assim, você ficou... Nossa, mas você não viu. Foi uma delícia saber que ela estava dormindo lá, quietinha, à noite. E depois que ela dorme, depois das 7, o que você faz nos 40 minutos que você tem depois? 40 não, ontem eu fiquei... olha, ontem... Você também dorme cedo, né, mãe? Eu durmo cedo, mas ontem depois que ela foi... sexta-feira depois que ela foi dormir, eu fui escrever, eu comprei um livro novo que chama Cura pelas Palavras. E aí eu fui escrever um pouco, li um pedaço do livro, fui escrever um pouco, vi um filme. Ontem eu terminei de assistir o filme que eu comecei a ver anteontem, né? Fui ver o céu, que estava maravilhoso ontem, tinha uma nuvem no céu à noite, então apaguei as luzes do lado de fora de casa, deitei com a minha cachorra no chão e fiquei olhando o céu e pensando nas coisas gostosas que eu quero fazer esse ano, né? Nós temos uma viagem para fazer, eu tenho uma outra viagem em junho para fazer, eu tenho alguns planos, tenho alguns convites de coisas que eu tenho vontade de fazer, fiquei lá fazendo isso, fui dormir 10 e pouquinho. Olha, gostou não? Então, teria sido legal ter ido ao cinema? Teria sido muito gostoso ter ido no barzinho, ouvir o grupo que eu gosto, teria, né? Tudo tá bom. Mas foi muito mais gostoso saber que ela estava dormindo lá em cima e que de manhã, a hora que eu acordasse, como foi anteontem, como foi ontem, como foi hoje, a hora que eu escutasse, vovó, fui no quarto e ela com um sorrisão, um abraço, me dá o TT na sua cama. Valeu a pena. Agora, são renúncias. Mas pode vamos falar. lá, isso não tem nada a ver com narcisismo. Mas mas eu vou. Mas tem. Tem porque eu vou chegar. Eu vou voltar de novo no exemplo do Porchat lá. Ele foi taxado de egoísta, né? Porque para muitos as pessoas também precisam ceder demais da conta num ponto que às vezes, de novo, atravessa o que é do reino dele, dentro dele, porque a sociedade pede, né? E aí volta naquilo que eu falei,
o excesso do narciso é um egoísmo muito petrificado, Isso. mas também É uma esse cegueira. altruísmo também de não quero ter filhos, mas vou ter um filho, também é tão nocivo quanto Exato. o cara que é egoísta e é narcisista. Porque em algum momento você vai cobrar do seu filho as renúncias que você fez por ele, caso ele não seja o que você quer que ele seja. Vai cobrar, a conta vem. Por isso que tá esse balaio de gato, Galvão. Mas, e daí o meu ceticismo. Mas eu acho que assim, pra gente... Estamos no fim? Não estamos muito não, mas assim, eu acho que é a questão de, se tiver mais coisa para falar, eu tô querendo só dar uma nivelada na coisa, para meu próprio entendimento, né? Que assim, que o narciso não se sinta uma pessoa... Quer dizer, o narciso não vai se sentir assim. Não, o narciso O já ia narciso dizer, não vai esquece, sentir o narciso nada. nem ia bater papo contigo, Galvão. Mas assim, a questão do narciso, ele não precisa ser taxado como uma coisa, como uma pessoa ruim, porque ele é narcisista, mas ao mesmo tempo isso tem que ter um equilíbrio para que essa admiração que ele tem por si próprio não ultrapasse. Eu sei o que você quer dizer. Eu acho que o Narciso do mito foi uma vítima dos pais. Do contexto. Inicialmente dos pais? Depois, consequentemente. mas ele foi uma vítima disso. E a depender da história do mito que eu contei, das versões, de uma delas, na segunda, de fato ele é uma pessoa vítima ou não do Também vítima. Também vítima, mas ele foi mal, assim, cara. Enfim, depois você lê a história lá. Por que eu falei isso? Porque você tentou falar que o narcisismo não era mal, né? Não, eu acho que assim, eu acho que não é feio ser narcisista, entendeu? Não, agora narcisismo é outra coisa. Narciso é uma coisa, narcisismo é outra. Tá, então eu vou tentar dizer de uma outra maneira. Olhemos para nós de forma sincera, lúcida e madura, buscando o que nós temos de melhor, construindo, mantendo e reatualizando o narcisismo sadio, para a gente não correr o risco de cair nas mãos de pessoas inescrupulosas que querem implantar em nós a ideia de um narcisismo patológico. Porque também é muito fácil sair de uma construção narcísica deficitária e cair no narcisismo exagerado patológico para fazer um fator compensatório. É muito fácil. Então, vamos olhar para a gente, procurar aquilo que a gente tem, né, de bonito, no estético, porque todo mundo tem coisas lindas no estético, independente de gordo, alto, magro, todo mundo tem. Né? Procura. Vai um pouquinho mais para dentro e procura, numa ordem mais intelectual, coisas que você se reconhece como alguém capaz, bacana, né? Olha, atualiza a tua lista de coisas bem feitas. Atualiza teus êxitos, por menor que isso possa parecer. Né? Atualiza, reconhece isso em você. Vai buscar os elogios que você já recebeu e que foram elogios sinceros. Isso edifica. Isso edifica. Né? Para que você não fique refém de elogios falsos. E para que você não fique refém de pessoas mal intencionadas. E aí eu vou fazer questão de frisar. Mal intencionadas. Hoje, no mercado das terapias, existem pessoas mal intencionadas construindo narcisismos patológicos, chamando isso de autoestima, chamando isso de amor próprio. Quem tem autoestima, quem tem boa estima e quem tem amor próprio, não pisa em ninguém. Não se acha o máximo. Não se compara, não ofende. Quem tem estima boa e quem tem amor próprio, constrói junto. Não destrói ninguém. Não inveja ninguém, não vai correr esse risco. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado, porque nós estamos num momento em que a cultura humana, né, é
patologicamente narcísica. Porque nós estamos em processo de cura de um déficit de narcisismo sadio. Então, quem tem bom senso, vamos construir cada um em si, e se nós pudermos ajudar uns aos outros, a que o outro reconheça aquilo que ele tem de muito bom e que é verdade, ajuda, mas cuidado para não cair em mãos inescrupulosas. Está cheio de gente vendendo o céu na terra. E isso acontece também na parte estética, porque tem lógico. muita clínica oferecendo coisas aí, ó. Desde o mais raso, que desde o nível mais da embalagem até o nível da alma, tem gente te garantindo que você vai viver o nirvana. Oh, gente, não, menos. Né? Bem menos. Aqui é lugar de experimentar desafios. E tá bom, vamos viver desafios. Isso é tão bacana. Como é que eu vou reconhecer meus valores se eu não tenho desafios? Como que eu vou ser cada dia uma pessoa melhor de mim mesma se eu não tenho desafio? Se eu tenho tudo que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, se tem alguém que está me prometendo o céu na terra, tem alguma coisa que está errada. Eu me dou por satisfeito. Eu também, estou felicíssimo. Falarmos de narcisismo, então agora a gente até aproveitar também sempre, né, para a gente mandar um abraço pro pessoal que às vezes chama a gente no PV, né, para falar, no DM, para a gente falar sobre o Nove Luzes. Então por enquanto, agradecer esse pessoal. Não, ainda não. Só PV e DM. Sem 10. E agradecer esse pessoal que cada vez incentiva a gente, né, a continuar vindo aqui. Sim. Acesse o YouTube para ver o quão bonito nós somos. Não é verdade, Galvão? Não é verdade, não? Eu me acho o melhor de mim. Eu tô mais aquela... Tem uma música do Coldplay que tem uns bonequinhos, você já viu? Chama Beautiful, a música. Escrito com I e U. E os personagens a gente chama são os weirdos, né? Os esquisitos, né? Sei. Então, nós estamos mais para weirdos do que para... Fale por você. Do que para lindos. Fale por você. Mas eu acho bonitinho ser weirdo também, ser esquisito. Tá beleza em tudo. Já falamos sobre isso no outro episódio de beleza. Então, obrigado por todas as pessoas que têm nos ouvido mesmo, de coração. Tchau. Pelas pessoas que já estão começando a nos ver no YouTube. Obrigado mesmo. Isso é uma experiência, essa experiência, o Nove Luas é uma experiência muito edificante para nós três. Cada um de nós do seu jeito, mas uma experiência em que nós três, cada um de um jeito, supera desafios todo episódio. E na semana passada, esses dias eu estava conversando com o Marcos e falando para ele o quanto para mim é gostoso ouvir os episódios, pegar lá do começo e ver o quanto nós fomos arredondando as nossas conversas na medida em que nós fomos sentindo que essas conversas conversam com outras pessoas além de nós três, né? Porque nós três conversando sempre foi gostoso, mas conversarmos nós três com mais uma porção de outras pessoas, pessoas que nós nem sabemos quem é, mas que a gente sente que fica junto na conversa, é outra coisa. Outra coisa. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, queridos.